Bom, boa tarde. Esperando iniciar a gravação aqui. Já está gravando, Pará. Pode mandar. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui ao vivo. O professor Rodolfo Vilela, da Faculdade de Saúde Pública da USP, e eu e o Deberto Muniz de Almeida, da Faculdade de Medicina de Botucatu. Nós mantemos, acaba de ser lançada, uma nova versão do portal Fórum Acidentes de Trabalho, que é uma página na internet de educação permanente nesse tema do acidente de trabalho, da prevenção do acidente, da análise de acidentes. E, nesse novo portal, foram criadas novas funcionalidades sobre as quais a gente vai falar aqui, aproveitar para falar rapidamente. A gente começou a lançar, a organizar uma newsletter, um boletim que é publicado periodicamente, já foram divulgados 2, são enviados a todos os cadastrados, e a partir desse segundo boletim a gente quer passar a junto editar um vídeo, um pequeno bate-papo, que a gente vai chamar momentaneamente de Fórum AT em Notícias, onde a gente comenta essas postagens. Então, antes de falar diretamente dessa questão, para dar as boas-vindas a todo mundo, eu passo a palavra ao Rodolfo. Bom, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar aqui com vocês para essa nova jornada que são as notícias, né? Que o Pará está fazendo aí todo esse trabalho de edição, de resumo, de coisas importantes durante a semana. É importante que vocês apreciem, deem retorno e acompanhem aí o desenrolar dessas notícias que são tão importantes aí para a saúde do trabalhador. Perfeito, Rodolfo. O nosso boletim, nessa fase inicial, ele vai ter sempre 2 momentos. Um primeiro comentário em que há uma síntese destacando os temas mais importantes que foram abordados. A gente não vai resgatar todas as postagens, né? E, nessa ocasião, a gente pode fazer algum comentário sobre esses temas. E, no segundo momento do boletim, esses temas são apresentados com as postagens e links das postagens de acesso dos interessados. Então, nós vamos manter esse formato. E, aproveitando que no primeiro boletim a gente não fez uma live, assim, uma gravação, como estamos fazendo aqui, houve um tema destacado no primeiro boletim que eu gostaria que o Rodolfo fizesse um destaque, que foi o projeto Zero Óbitos, que vem sendo desenvolvido na região de Piracicaba e alguns outros municípios ali da região, numa parceria com o Ministério Público do Trabalho. Bom, eu vou então fazer um comentário, um resumo, né, de como que foi a origem, que deu, vamos dizer assim, a demanda inicial, né, desse projeto e quais são as suas diretrizes, assim, o que está sendo desenvolvido, né? Então, essa ideia do Zero Óbito surgiu no âmbito de 3 encontros do Fórum que foram realizados no ano de 2021. Nós fizemos 3 encontros a respeito da temática da vigilância em saúde do trabalhador, com participação de vários atores importantes, o FADEL do Rio de Janeiro, a Simone, nós aqui da região de Piracicaba, e fizemos a Coordenação Nacional de Saúde do Trabalhador também participou, e uma das questões que foram levantadas são as dificuldades que dizem respeito, que são percebidas, né, também pelo serviço, em relação à falta de continuidade das análises e das intervenções para a prevenção de acidentes fatais, acidentes graves e fatais, mas com ênfase principalmente nos acidentes fatais. Então, é um fenômeno já conhecido que os acidentes têm uma espécie de um momento da sua ocorrência, de comoção, de mobilização da mídia,
e depois uma fase de esquecimento, que cai até na normalização dos acidentes. Então, os acidentes, os óbitos, felizmente, não são tão frequentes, mas mesmo acidentes, né, com essa natureza acabam caindo no esquecimento e são raras as experiências que esses casos levam, assim, a uma atuação mais sistemática ao longo do tempo que ultrapasse aquele caso específico, né? Então, a gente tem algumas experiências, são raras, né, que um caso gera uma ação setorial, uma ação pública mais consistente, né? Então, eu posso citar, por exemplo, um acordo que foi feito a partir de óbito na construção civil aqui em Piracicaba, né, com elevadores de carga, que gerou uma negociação municipal, um acordo municipal com todas as empresas, sindicato patronal, sindicato de trabalhadores, Ministério do Trabalho, na época o PST de Piracicaba, para a prevenção de óbitos em elevadores de carga. Então, nós fizemos uma varredura em todos os canteiros de obra com prédios, né, que tinham mais de um andar, com pisos que tinham elevadores, e essa negociação, essa mobilização ocorreu a partir de uma investigação bem feita, né, de um caso de óbito, sei lá na década de começo dos anos 2000, né? Mas foi uma experiência interessante que mostrou o potencial de uma análise bem feita e o potencial de uma política pública, né, de vigilância com a sistematicidade, que conseguiu reunir vários atores em prol da prevenção, da identificação precoce de elevadores que não tinham a proteção, né? Ou seja, o caso mostrou que existia uma prática no município de elevadores totalmente improvisados, né? com um sistema de sinalização da pessoa que estava embaixo no guindaste com os operadores dos outros andares. A comunicação era através de uma batida de um ferrinho. Duas batidas era para subir, uma batida para parar, 3 batidas para descer. O trabalhador estava carregando, fazendo a carga, né, de tijolo dentro do elevador de carga, quando o elevador foi acionado com a porta aberta. Ele tentou avisar, ao tentar avisar o guincheiro que ele estava dentro, era uma pessoa muito, segundo os colegas, muito cioso, né, da segurança e do risco naqueles elevadores. Ao tentar avisar, ele colocou a cabeça e o elevador estava em movimento. Ele foi guilhotinado dentro do elevador. Isso aí gerou toda uma mobilização e resultou, então, nesse acordo setorial, municipal setorial, né, para a prevenção de óbitos em elevador de carga. E resultou, então, em melhoria em vários casos. Então, esse tipo de situação é muito rara, né, de acontecer com esse tipo de desdobramento, né? Então, a gente constata, o pessoal que hoje está em serviço tem essa constatação de que existe uma fragmentação das ações. Então, você pode ter uma ação do Ministério Público, você pode ter uma ação do Ministério do Trabalho, né, hoje, o Ministério da Economia, do Sereste, do sindicato, da mídia. Isso não existe conversa entre esses atores. Podem ter ações divergentes, inclusive, né, conflitantes. Não existe uma articulação possível, não existe uma ferramenta que crie um espaço de diálogo para constituir um projeto de ação de vigilância, né, com mais sistematicidade, com começo, meio e fim, que tire todas as consequências de um caso desse com a finalidade de prevenção. Então, a ideia do zero óbito, né, é uma ideia um pouco, vamos dizer assim, não é que vai chegar a zero, né, seria até uma utopia, mas é uma utopia no bom sentido, né? É constituir as condições para a prevenção de óbitos, para a identificação precoce de situações potencialmente geradoras de óbito, envolvendo um conjunto de atividades e de atores que hoje estão dispersos. Você tem atores dentro da empresa, você tem atores da política pública, do sindicato, né, da mídia, enfim,
a gente vai encontrar aí um conjunto, as famílias que têm um papel importante nessa questão, os consumidores. Então, a gente tem estudado esse assunto, entendido que essa prevenção no ambiente de trabalho é um objeto complexo que envolve várias atividades, não existe um dono da prevenção, né? Então, a prevenção depende da atuação da empresa, depende da atuação dos órgãos públicos, depende, enfim, da sociedade, da pressão da mídia. Então, a gente caracteriza esse fenômeno como um objeto em fuga, né? Como se fosse um objeto escorregadio, que ninguém domina sozinho. Então, tem vários atores, uns têm mais poder do que outros, têm mais poder de ação, mas o que a gente observa é que não existe uma configuração de um sistema articulado que crie mecanismo de comunicação, que consiga fazer o planejamento dessas ações, que consiga, inclusive, na fase inicial, qualificar as informações. Então, a gente identificou várias etapas, né, várias fases dessa atuação de vigilância, né, para que ela consiga ter êxito. Eu queria que você falasse um pouco sobre um dos instrumentos criados com essa finalidade de qualificar essa informação, de aumentar a disponibilidade da informação, foi o desenvolvimento de um software, né, que está em fase de testes dentro desse projeto, não é isso? Eu fiz a inversão dos nomes aqui, Pará. Espera aí. Estamos com nomes trocados. Não tem problemas. Para mim é uma honra ser chamado de Rodrigo. Vamos lá, Pará. Então, essa ideia, né, do zero óbito, o que nós pensamos inicialmente, que ele tem essa concepção, vamos dizer assim, esse objetivo maior, né, mas nós pensamos na ideia de criar uma ferramenta que poderia ser um aplicativo de celular, mas a gente está vendo que, na verdade, o aplicativo sozinho não daria conta. Então, provavelmente vai ser um aplicativo de celular articulado com software, né, com uma plataforma, para fazer esse coesionamento dessas ações. Então, o grupo que se mobilizou, envolveu aí tanto o pessoal da academia, né, colegas nossos de pesquisa, num projeto que nós temos aí, um projeto de cooperação com a França, que é inovação, né, e transformação da atividade de prevenção de riscos profissionais. É um projeto bilateral, né, Brasil e França, apoiado pela FAPESP e a Agência de Pesquisa Francesa. É um projeto de 4 anos, um projeto temático. Esse projeto do Zero Óbito está dentro das iniciativas desse projeto. Então, a gente fez, numa primeira fase, um sistema, algumas oficinas para desenhar um fluxograma disso que nós estamos falando, desde a entrada da informação, a qualificação da informação, o planejamento das ações, o desenvolvimento da intervenção, a avaliação da intervenção, né, a criação de uma biblioteca de casos. Então, tudo isso foi pensado num fluxograma, né, bastante complexo, né, mas foi feito de forma colaborativa e participativa, e a gente contou com o apoio de uma empresa de software para fazer o que eles chamam de design sprint, né? Foram várias oficinas, chegou num produto que foi navegável. Nós fizemos alguns testes com trabalhadores de serviço, por exemplo. Então, ele foi pensado inicialmente envolvendo o município de Piracicaba, Limeira, Santa Bárbara do Oeste, que faz parte lá do Sereste de Indaiatuba. Então, são 4 municípios para fazer esse desenvolvimento do piloto. Então, nós fizemos esse fluxo, né, esse desenho, esse mapa mental inicial, e agora, em parceria com a Unicamp, né, com apoio aí do Ministério Público do Trabalho, através do Dr. Mário Antônio Gomes, foi vamos dizer, viabilizado um recurso para o desenvolvimento propriamente dito da ferramenta. Então, a gente vai passar agora para uma fase, não é mais aquele fluxograma inicial, mas é uma fase de desenvolvimento, né, dos detalhes
e da navegabilidade, enfim, da ferramenta de TI, no caso. Então, tem o apoio dos professores lá do Departamento do Instituto de Computação da Unicamp, são 2 professores, pesquisadores, e vão mobilizar também alunos, né, de mestrado, bolsistas, para fazer, então, esse desenvolvimento. Vão ser entregues etapas, né, desse produto para teste, para validação, né? Então, só para repetir, nós tivemos nesse desenvolvimento, nessas oficinas, apoio de pesquisadores da Fundacentro, pesquisadores que estão relacionados ao projeto Itapar, o professor Delberto, a professora Manuela Gomes Lopes, lá da Universidade Federal de Piauí, o professor Daniel Bratz, da Federal de São Carlos, da Engenharia de Produção, né, nós aqui da Faculdade de Saúde Pública, alguns alunos de mestrado, a Irina, que está de mestrado, não, desculpa, de doutorado. A Sandra da Unicamp, né? A Sandra da Unicamp. Então, a gente fez uma cooperação de um grupo grande, envolvendo também o pessoal do serviço. Isso é um detalhe extremamente importante, que serão os principais usuários desse serviço. Então, o pessoal da Vigilância Sanitária de Limeira, de Santa Bárbara do Oeste e do Sereste de Indaiatuba e de Piracicaba. Então, acho que eu não esqueci ninguém, esse é um pouco o escopo aí da... Acho muito importante esse esclarecimento. A postagem não tinha essa riqueza de informações que você trouxe agora, né? E a gente vê os interessados, né, a recomendação, se quiser se procurar Zero Óbitos no portal do Fórum AT, vai encontrar a postagem e pode acionar participantes do projeto para complementar informações. E esse tema vai voltar à nossa agenda mais adiante. Eu vou adiantar aqui, então, o segundo boletim, e nesse segundo boletim, para situar o participante, ele dizer o seguinte: a gente pegou um período de postagem, desde o primeiro boletim até o momento que foi lançado o segundo boletim, e a gente selecionou o que a gente como postagens mais importantes. A gente destaca o seguinte: havia postagens sobre o tema dos acidentes e da análise de acidentes, destacando sobre desastres, voltando o tema de Mariana e Brumadinho, e também as práticas de atribuição de culpa de volta em publicações. Então, esse é um dos temas destacados nas publicações. Também destacamos o tema postagens relacionadas à política de saúde e segurança do trabalhador, saudando o fato de que o Estado do Maranhão publicou uma política estadual, um avanço importante a ser acompanhado por quem é do campo. Também destacamos o fato de que, este ano, 2022, a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional está completando 50 anos. É uma publicação que tem uma trajetória bastante heterogênea, diversificada, mas uma revista que já nos últimos, eu diria, talvez uns 10 anos, né, vem se firmando como uma das principais publicações do campo da saúde do trabalhador no país. Então, vida longa a RBSO, e a gente destacou isso. A gente deve, inclusive, Rodolfo, eu conversei com o pessoal da revista, fazer um encontro específico com pessoas da revista para falar sobre as comemorações, as atividades que estão sendo programadas, tendo em vista esse aniversário, né? Um outro tema destacado é o da violência no trabalho, e foi destacado com notícias principalmente no campo da saúde, né? O pessoal de enfermagem em diferentes países
exigindo, lutando por iniciativas dos empregadores para controlar, diminuir a violência no local de trabalho. Também presente a pandemia, né? A Covid, a pandemia não acabou, então temos publicações sobre diversos aspectos, mas a pandemia apareceu em várias postagens. O lado direito da gravata borboleta também ganhou destaque nessas postagens, principalmente com uma iniciativa do Reino Unido de discutir a gestão de limitações da capacidade no trabalho. Então, é interessante ver essa iniciativa do Reino Unido num momento em que o que está acontecendo aqui no Brasil vai na contramão, né? É o desmonte dessa área de reabilitação. Também tivemos algumas iniciativas, postagens, de lançamentos, coisas a aplaudir. A gente pode destacar os principais. E uma atividade do canal YouTube, que foi a transmissão ao vivo de uma iniciativa da Frente Ampla em Defesa da Saúde do Trabalhador, um debate intitulado Desafios da Saúde e Segurança dos Trabalhadores nas eleições de 2022, em que o principal convidado foi o deputado ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Então, esse é o conjunto de temas destacados, né? Para uma provocação inicial, Rodolfo, sobre algum desses temas, você gostaria de destacar alguma questão? Você tem uma vida enraizada aí com esse tema da atribuição de culpa, né? A tentativa de desconstruir a culpa, e a gente, no fórum, desde o início, tem tentado trazer contribuições para esse tema, né? Eu estou com uma pressão de tempo aqui, Pará, porque eu estou com aula lá para entrar lá na Universidade Federal do Piauí, com a Manuela. Mas vou falar muito rapidamente aqui, já mandei um recadinho para ela que eu estou atrasando. Essa questão é muito antiga, né? A gente vê essa tendência, ela tem várias fontes, vamos dizer assim, várias inspirações. Uma delas é a própria inspiração no judiciário. Quando você consegue provar, né, existe uma tendência muito grande de desresponsabilização dos empregadores em face de acidentes, com essa alegação de que foi culpa da vítima, falha, falta de atenção, ato inseguro. Então, essa é uma visão muito antiga, né? As abordagens atuais têm mostrado exatamente o contrário, que os acidentes eles têm a ver com a organização, não é mudar o endereço da culpa, né? A ideia, inclusive, de que a investigação, uma boa análise, escape desse paradigma de culpabilização, de responsabilização, para entender o processo causal como um processo sistêmico, né, que a gente identifica vários fatores em interação, né? Alguns têm peso muito maior que os outros, né? Os aspectos organizacionais, que a gente diz, por exemplo, pressão de tempo, metas, um efetivo reduzido, né? Mudanças tecnológicas, que as pessoas não tenham dominado aquele processo de trabalho. Então, tem vários aspectos. Os acidentes, então, não acontecem. Tem um modelinho que a gente usa muito, né? Que é o modelo da gravata borboleta, onde o nó, né? O centro seria, vamos dizer assim, o evento, do lado esquerdo, o processo causal, do lado direito, as consequências. Então, as investigações, hoje, elas ficam muito aprisionadas no que a gente chama de causas proximais ou de danos, vamos dizer assim, sequelas, né, e efeitos proximais, sem estender nem para o lado esquerdo, nem para o lado direito, né? Então, fica aprisionado ao que é mais visível, né? Uma falha que aconteceu, o andame quebrou, então isso explica o acidente. Mas por que quebrou? Então, as falhas proximais são importantes como ponto de partida da análise, para se chegar, de fato, aos aspectos, né, mais latentes, mais distais no processo causal. Então, as boas investigações, isso aí é uma lição que vem, inclusive, dos acidentes ampliados, de desastres,
né, são investigações que escapam a essa atribuição de culpa com a finalidade de identificar, então, fatores potenciais de acidentes, né, e essa identificação pressupõe um ambiente livre de culpabilização, né, ou seja, de responsabilização, um ambiente de aprendizado, que pressupõe, vamos dizer assim, que é um requisito fundamental para que as pessoas cooperem no processo de investigação. Então, um exemplo interessante nesse sentido é o Chemical Safety Board, lá dos Estados Unidos, que é um comitê de segurança química, né, que tem essa abordagem, quer dizer, a investigação que eles fazem usam muito a abordagem organizacional do livro que a gente tem na página do fórum, do Michel Lohry. Então, eles usam isso em grandes acidentes, em desastres, com essa finalidade preventiva. E eles têm um poder de ação muito grande. Os profissionais que entram para o Chemical Safety Board têm que ter o nome aprovado no Congresso americano, para vocês terem uma ideia do poder de ação que eles têm. Então, eles têm poder de entrar no computador da empresa, não para punir, né, mas fazer entrevistas em profundidade, fazer confrontações, né, para fazer uma boa análise de acidente. Eles fazem audiência prestando conta dessas investigações. Inclusive, na página do fórum, nós convidamos um evento lá no CIAPAT, né, que é o Seminário Internacional de Análise e Prevenção de Acidentes. Se não me engano, foi em 2014. Veio um profissional do Chemical Safety Board e fez um depoimento, está disponível na página do YouTube, lá do canal do fórum. Então, o que eu queria dizer... Eu não vou... Eu vou, assim, peço que você fale com a Manuela, joga a culpa nas minhas costas, fui eu que puxei você, que segurei, mas eu queria aproveitar da tua fala, só destacar 2 pontos. Primeiro, que esse modelo da gravata borboleta ele foi muito importante para que a gente passasse a raciocinar com a necessidade de dar visibilidade às consequências tardias dos acidentes de trabalho, aquelas que não estão instaladas no imediato, no proximal, como você destacou, que era o mais usual nas práticas de investigação aqui. E essa é uma questão que para nós tem sido muito importante e, de novo, ela veio à tona nesse momento da discussão da pandemia da Covid. A discussão da chamada Covid longa, das consequências tardias, hoje é um tema de estudo no mundo todo, né, que precisa de ser explorado e para nós, na questão do acidente de trabalho, também foi muito importante. E um segundo aspecto que pode ser comentado a partir do que você falou é que esse exemplo do Chemical Safety Board ele pode ser uma fonte importante de ensinamento para um desafio que a gente tem no país, que é o de repensar um modelo institucional de análise desses grandes desastres, dessas tragédias que a gente tem visto no país e que, quando a gente vê o que tem sido feito em termos de investigação, são inúmeros os exemplos de momentos em que a equipe de investigação encontrou porta fechada, não tinha acesso a informações que seriam muito importantes para esclarecer como que foram tomadas decisões cruciais, né, no funcionamento daquele sistema que acabaram culminando, contribuindo para o desastre que aconteceu. Essa experiência do Chemical Safety Board, inclusive no que diz respeito à liberdade de acesso que eles têm a informações, pode ser útil. Eu acho que esse pode ser um tema para a gente voltar a puxar na frente. Eu vou te devolver para as suas palavras finais, e aí eu te libero para sair e eu faço o encerramento aqui do boletim. Eu concordo plenamente para o paradigma da culpabilização. Isso tem afetado, né, de certa forma, contribui para esse fechamento das organizações, para uma cooperação e para um processo de aprendizado, né? E eu acho que outra lacuna que a gente tem identificado
é a total falta de um organismo que coordene, né, e que tenha um nível de ação com essa perspectiva, né? Os grandes desastres são investigados, né, por instituto de criminalística, né? Então, é uma coisa assim, o sujeito vai lá, a gente teve experiência aqui de acidentes, o sujeito fica meia hora e vai embora. Já tem aqui, faz uma análise rasa, né? Então, no Brasil, eu acho que existe uma carência enorme institucional de uma política para análise dessas grandes tragédias. Tem Mariana, tem Brumadinho, tem Boate Kiss, tem, né, inúmeros casos de investigações que pararam, né, ou ficaram nessa atribuição de culpa, porque é para fins de penalização, de responsabilização, e os acidentes continuam lá incubados. Porque enquanto não se encontram essas origens, né, mais sistêmicas, mais organizacionais, nós estamos incubando grandes acidentes e grandes desastres. Eu vou ter que sair mesmo, parar, porque senão eu vou levar um puxão de orelha. A gente volta e no próximo Fórum ATI Notícias, você vai estar... Vamos programar sem essa pressão de tempo. Mas desculpa aí, mas eu estava querendo adiantar essa. Bom, um abraço. Um abraço, Rodolfo. Para concluir esse nosso primeiro boletim, eu queria destacar que, voltando ao boletim número 2, né, o da newsletter número 2, uma coisa que a gente destacou, por exemplo, no que diz respeito a lançamentos e coisas a aplaudir, né, uma delas é um anúncio de um lançamento que está sendo feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, o lançamento de mais um livro, que eles estão chamando Rosca Sem Fim, né? E tem a previsão de acontecer o lançamento por ocasião do dia 28 de abril, Dia Internacional em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho. É o Clemente mandando ver lá, continuando aquele trabalho que ele realiza há muito tempo, então, parabéns ao pessoal do Sindicato de Metalúrgicos de Osasco. Dois outros lançamentos, na página do fórum, o interessado vai encontrar o link de acesso ao texto completo. Um deles, da maior importância, é um livro que foi organizado por pesquisadores como Vanderlei Pignatti, Márcia Montanari Correia, Luiz Costa Leão, Jorge Uê Machado. Então, o pessoal da Universidade lá do Mato Grosso do Sul, principalmente, e colegas como o Jorge, trabalhando junto com eles. O livro chama Desastres Sociossanitários Ambientais do Agronegócio e resistências agroecológicas. Esse livro tem distribuição grátis, pode ser acessado na internet, e, inclusive, a editora oferece também o livro, abrindo a possibilidade de que o interessado faça ou não uma doação de 5, 10 ou 20 reais ao fazer o download da obra, mas também podendo fazer sem nenhuma contribuição. E a outra obra que a gente destaca é uma cartilha que foi lançada pelo SEBS a propósito de um tema que é um pé no saco para a gente, que é o tema dos impactos da austeridade, as políticas de austeridade e seus impactos sociais no país. Então, tem uma cartilha muito interessante para estimular o debate de movimentos populares, movimentos sociais acerca desse tema. No debate sobre a Covid, tem uma opinião chamada Covid longa e os limites da medicina, em que há um artigo de opinião publicado no New York Times por uma antropóloga chamada Abigail Duns, em que ela discute, então, limites da medicina para lidar com essa questão. É uma reflexão antropológica muito interessante, em que ela faz comparações com o que aconteceu com outras doenças. E
para concluir aqui esse número, eu queria dizer que, em relação ao aniversário de 50 anos da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, na página do fórum já está corrigido, né? Mas eu tinha cometido um equívoco na divulgação de uma das notícias de uma das atividades organizadas pelo Conselho Editorial da revista. Era uma atividade mais fechada, de publicação de um dossiê a partir de pessoas convidadas, e eu tinha confundido com outras atividades, mas já está acertado lá na página. E a gente, como falei, nós vamos ter um encontro específico com a equipe da revista para falar a esse respeito. Então, por fim, só destacar que, entre as publicações que tratam do tema da análise de acidente e da atribuição de culpa, uma que traz um tema também preocupante é uma publicação originalmente de um site chamado Confined Space, em que é apresentado um evento de um acidente onde um operador de uma máquina acaba interferindo numa outra atividade, onde acontece, então, a vítima, um acidente fatal nessa outra atividade. E o tema que emerge é o da discussão da investigação policial nesses casos e até que ponto a gente vai ter, no futuro, a criminalização de pessoas envolvidas em acidentes de trabalho, particularmente operadores, colegas, ou seja, ampliando a ideia da atribuição de culpa a outros colegas, né? E não mais com o formato que aconteceu no passado, onde, enfim, os tomadores de decisão na esfera gerencial é que eventualmente eram responsabilizados. Mas esse tema da responsabilização criminal é um tema preocupante para a gente no mundo da saúde do trabalho. Eu vou encerrar aqui e reiterar, então, para todos que esse tipo de vídeo que a gente está fazendo aqui do Fórum AT em notícias, ele deve passar a ser uma coisa mais regular, em que, sempre que lançarmos um novo número da newsletter do Fórum AT, a gente também organiza um vídeo como esse para chamar a atenção de alguns dos temas, podendo, em algum desses momentos, ter convidados para comentar algum dos temas destacados. Boa tarde a você. Faça seu cadastro no portal Fórum AT, inscreva-se no canal YouTube do Fórum Acidente do Trabalho. Beleza.